climáticas. Patriota Júnior, bom dia para você. O que é que provoca? Oi, Renata, bom dia. O lúpus? Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Pois é uma doença grave, né? Autoimune. Dentre as doenças autoimunes é uma das mais complicadas, inclusive, né, em níveis mais elevados, pode levar até a morte, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui com a Lívia Mota, que é dermatologista. Doutora, bom dia, mais uma vez bem-vinda à Rádio Cidade. Começa explicando para a gente o que é o lúpus. Bom dia e obrigada pelo convite. Veja bem, o lúpus é uma doença autoimune. Então, o que significa isso? Que o nosso sistema imunológico vai produzir células contra o nosso próprio corpo, certo? E existem vários tipos de manifestações do lúpus. Existe o lúpus que acomete só a pele e existe o lúpus que acomete todo o corpo. Em geral, aparece uma mancha na pele. É muito comum o dermatologista ser o primeiro médico a quem o paciente vai procurar. Por quê? Porque começa a cair mais o cabelo, começa a aparecer manchas no rosto, manchas no corpo. Então, o paciente vai procurar um médico dermatologista. Quando ele procura um médico dermatologista, este médico ele vai investigar se esse lúpus pode ser cutâneo ou pode ser sistêmico, né? Quando se encontra também em outros órgãos, como pulmão, coração, rins, vasos sanguíneos. Então é isso, existe o lúpus só da pele e o lúpus sistêmico, que é mais grave, e o lúpus sistêmico, em geral, ele é tratado, conduzido pelo médico reumatologista. O que pode ocasionar o lúpus? Tem alguma forma de prevenir esse problema também? É uma predisposição genética, né? Então, teoricamente não haveria. Existem hoje algumas teorias de epigenética, onde a gente teria um controle sobre nossa genética. Que controle seria esse? Hábitos de vida. Alimentação saudável, alimentação anti-inflamatória, exercício físico, tudo isso. Todos esses hábitos que a gente sabe que é necessário para a gente se manter saudável. Ou seja, não tem uma faixa etária mais suscetível, atinge mais homens ou mulheres, tudo questão de genética, né? Olha, atinge mais mulheres, tá? E mulheres jovens, certo? Mas também homens podem ser acometidos. Tem cura, doutora, a doença ou não? Não, a doença não tem cura, ela tem controle. Então, é extremamente necessário os pacientes que têm lúpus sempre estarem visitando seus médicos. Então, o tratamento ele é feito com o uso de cremes à base de corticosteroides, o uso também de medicamentos, né, que a cloroquina ficou muito famosa, né, nessa época da Covid. Então, a cloroquina a gente utiliza muito, o uso de corticoides e medicamentos, os biológicos também podem entrar para controle. Todos os medicamentos que podem controlar o sistema imunológico, eles são utilizados para, no caso do lúpus sistêmico e o lúpus cutâneo em algumas formas. Quais são os principais sintomas do lúpus? Veja só, no lúpus cutâneo, que é aquele que pega só a pele, o paciente vai ter umas manchas elevadas que coçam, que são meio dolorosas, em regiões principalmente onde o sol bate. Por quê? Porque no caso do lúpus, os pacientes eles têm uma sensibilidade maior ao sol. Então, quando o sol bate na pele, ele libera radicais livres que fazem com que aquele local ele inflame. Então, essa é uma grande característica dos pacientes que têm o lúpus só na pele. Já quando o paciente tem o lúpus no corpo todo, que é o lúpus sistêmico, além das lesões na pele, ele vai ter também dores nas articulações, ele vai ter aquela queda de cabelo intensa, ele vai ter aquela moleza, aquela fraqueza. Em geral, são sintomas sistêmicos, já que na pele são mais localizados. Em casos mais extremos, se não tratado adequadamente, pode aí desenvolver uma forma mais grave, né, doutora? Exatamente. Geralmente o lúpus sistêmico, que é o que acomete todo o corpo, ele é mais grave. Então, a forma sistêmica pode, inclusive, levar à morte. Então, é importante ser feito rapidamente o diagnóstico para poder controlar a doença e tentar fazer com que essa doença entre em remissão. Agora, isso é importante ficar atento a qualquer sinal na pele. O que é que a pessoa deve ficar ligada ali, atenta, para procurar um especialista o quanto antes? Pronto. Se aparecer uma lesão na pele que parece uma queimadura, vermelhinha, inchadinha, que fica coçando, certo? E não passa, e ela não desaparece em 3 semanas,
acende um alerta. Procura um médico dermatologista para ele poder te orientar. Muitas vezes é necessário fazer a biópsia, que é um procedimento cirúrgico onde a gente pega um pedacinho da pele e envia para o laboratório para ser analisado. Através da biópsia, a gente pode fechar o diagnóstico. Existe a característica clínica, onde surge essa hipótese do lúpus, que é fechado o diagnóstico com a biópsia. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Lívia Mota, que é dermatologista, né, passando para a gente orientações importantes aí sobre o lúpus. Hoje é o Dia Mundial do Lúpus, né? Data aí que serve para lembrar de conscientizar e combater aí essa doença. Volto contigo, Renata. Obrigada, patriota, pelas informações. Um abraço para a doutora Lívia Mota também. 8h18.